Olá, hoje vamos trabalhar as equações de segundo grau incompletas. Resolução da equação de segundo grau incompleta. A primeira vai ser na forma ax elevado a 2 mais bx igual a zero. Nesse caso, eu não tenho o termo independente c. Então, dada a minha equação x ao quadrado igual a 3x, qual o valor de x? Toda equação de segundo grau, eu vou ter dois resultados, tá? O x1 e o x2, que também posso chamar de x' ou x2'. A equação x elevado a 2 igual a 3x. Primeiramente, eu vou organizar a equação, tá? Passando o 3x para o primeiro membro, trocando o sinal e igualando a zero. Então, fica x elevado a 2 menos 3x igual a zero, a forma reduzida. Aqui, eu tenho a variável x, né, no primeiro termo, e tenho a variável x no segundo termo, tá? Essa variável x, ela é comum, como ela é comum nos dois, eu vou colocar em evidência. Para relembrar o fator comum em evidência, então eu coloquei aqui um exemplo. Fator comum em evidência. Tenho o polinômio 2x mais 2y, tá? O que eu tenho comum nesse polinômio é o número 2. Ele está no primeiro termo, está também no segundo. Então, como ele é comum nos dois termos, é ele que vai ficar em evidência. É o número 2. E o x e o y vão multiplicar esse número 2 e vou repetir o sinal. Então, vai ficar 2 vezes x mais y. Multiplicando, ele vai voltar ao polinômio inicial. 2 vezes x, 2x. 2 vezes y, 2y. Tá? Então, o polinômio inicial. E aqui a forma fatorada do meu polinômio. Então, olha, 2 é o fator comum a todos os termos do polinômio e foi colocado em evidência. Essa mesma situação eu vou fazer com a nossa equação, x elevado a 2 menos 3x igual a zero. Continuando com a resolução. Vamos ter x elevado a 2 menos 3x igual a zero. Como eu falei antes, vou colocar o termo comum em evidência, que nesse caso é a variável x, tá? Que ela tem nos dois termos. Então, aqui, x elevado a 2 é a mesma coisa que x vezes x. Se eu já tenho um x aqui fora do parênteses, então vai sobrar um x que vai ficar dentro. Vou repetir o sinal de menos e no segundo termo é 3x. Então, como já tenho x aqui fora, sobra apenas o número 3. Então, vai ficar x que multiplica x menos 3 igual a zero. Aqui, eu já vou pegar o primeiro x, tá, que está fora, e vou igualar a zero. E aí, eu vou ter a minha primeira raiz da equação, o primeiro valor, tá? O x que estava na frente do parênteses igual a zero. O que estava dentro do parênteses, eu vou também igualar a zero. Tá? Aqui vai ficar uma equação do primeiro grau, aonde eu vou ter que isolar a variável x. Então, vou passar o menos 3 para o outro lado da igualdade. Tá? E aí, eu vou obter meu segundo valor. Então, x vai ser igual a 3, que vai ser a minha segunda raiz da equação. Então, os valores procurados da equação incompleta vai ser x' igual a 0 e x2' igual a 3. Coloquei aqui a maneira total de resolução, tá? Então, a equação foi x ao quadrado menos 3x igual a 0. Então, coloco o x em evidência, né?
Aí ficou x que multiplica um x que sobrou daqui, do primeiro termo, menos o 3 que sobrou do segundo termo. Então, x que multiplica x menos 3. Primeiro valor aqui, x igual a 0, que vai ser a minha primeira raiz. Depois, o que está dentro do parênteses, x menos 3 igual a 0. Passo o 3 para o outro lado com sinal trocado, então x é igual a 3. E aí eu tenho as minhas duas raízes, x' 0 e x2' 3. Vamos resolver agora a equação da forma ax elevado a 2 mais c igual a 0, tá? Aqui eu tenho o desenho de uma praça e ele está dizendo que a área da praça é igual a 144 metros quadrados, tá? E ele quer saber qual a medida do lado dessa praça. Então, eu tenho aqui, como eu tenho a praça um quadrado, a área de quadrado é base vezes altura, tá? Se ele colocar como lado sendo x, então eu vou ter x vezes x igual a x elevado a 2. Okay? Então, a primeira coisa que ele informa, que a área dessa praça é igual a 144. Então, x elevado a 2 é igual a 144. Para resolvermos essa equação, nós vamos ter que relembrar uma propriedade da radiciação, tá? Nessa propriedade, eu posso tirar a raiz quadrada dos dois termos, tá? O que eu faço de um lado da equação, eu tenho que fazer do outro. Então, se eu coloco a raiz quadrada no x ao quadrado, eu também tenho que colocar no número 144. Então, aqui, relembrando, tá? Eu tenho radicando, que é o A, o meu índice aqui e o radical, que é o símbolo aqui da raiz. Na propriedade, que a gente vai relembrar, quando eu tenho raiz de n de a elevado a n, então, quando esse meu radicando, ele tem um expoente, tá? E esse expoente é o mesmo número do índice, o meu resultado dessa raiz vai ser o próprio radicando, certo? Então, nesse caso aqui, x, raiz quadrada de x elevado a 2. Toda raiz quadrada, o índice é 2. E o expoente do x também é 2. Então, tirando a raiz quadrada desse termo, eu vou ter apenas o x, porque o índice é igual ao expoente. Então, o resultado é o próprio radicando. Olha aqui o exemplo. Raiz quadrada de 7 elevado a 2. O meu índice é 2, o expoente é 2. Então, o resultado é o 7. Raiz quadrada de m elevado a 2. O índice é 2 da raiz, o expoente também é 2. Então, o resultado é o m, que é o radicando. Vamos utilizar essa propriedade para poder resolver aqui a minha equação. Continuando. Então, raiz quadrada de x elevado a 2 é igual a raiz quadrada de 144, né? Aqui também, quando eu coloco a raiz quadrada número 144, eu tenho que colocar o sinal de mais ou menos. Como é uma equação de segundo grau, eu tenho duas respostas, tá? x1 e x2. Aplicando a propriedade do primeiro termo, vai ficar apenas x, né? E a raiz de 144 é 12. E vai repetir o sinal de mais ou menos. Então, x é igual a mais ou menos 12.
Com isso, eu tenho meu x' primeiro igual a menos 12 e o x duas' é igual a mais 12, tá? São as minhas duas raízes da equação do segundo grau, nesse caso, incompleto. Resolvendo da maneira mais resumida. X ao quadrado é igual a 144. Então, aqui, para não ficar colocando raiz nos dois termos, eu apenas coloco o sinal mais ou menos e coloco a raiz, o radical, apenas no número 144. Aí eu vou tirar direto a raiz de 144. Então, x é igual a mais ou menos 12, que deu as minhas duas raízes. X' menos 12 e x duas' mais 12, tá? Então, toda vez que tiver esse caso aqui, basta, se o 144 estiver do lado do x ao quadrado, ele vai estar negativo. Então, vou passar para o outro lado da igualdade o número, tá? Depois, coloco o sinal de mais ou menos, coloco a raiz no número e tiro o valor da raiz. E aí eu vou ter o meu resultado direto, tá? Até a próxima.